Olá, irmãos e irmãs. Que privilégio poder encontrá-las através dessas ferramentas virtuais. Nós que temos estado impedidos de nos encontrarmos nesse tempo de pandemia, esse tempo de isolamento. Que Deus nos abençoe isso entre as nossas vidas, que esse tempo de meditação da palavra de Deus seja um tempo valioso e especial nas nossas vidas nesse período de escola dominical. Vamos ter uma palavra de oração? Deus, queremos te agradecer pela oportunidade de nos encontrarmos, ó Deus, pelas ferramentas virtuais, nesse dia especial, Dia das Mães. Pelo privilégio de nos podemos encontrar através, ó Deus, dessas ferramentas para refletirmos sobre a Tua Palavra. Nos abençoe nesse tempo de reflexão, ó Deus, abençoe nossas vidas, ministra os nossos corações. Rogamos-te isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero convidá-las para juntos abrirmos a Palavra de Deus no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 6. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 15. Vamos à leitura da palavra de Deus? Diz assim a palavra do Senhor. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguiu numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que a grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava a fazer. Respondeu-lhe Filipe: Não basta, não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão, Pedro, informou a Jesus: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevado e 2 peixinhos. Mas isso, mas isso o que é diante de tanta gente? Disse-lhe Jesus: Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus a seus discípulos: Recolhi os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Disse-lhe, pois, Jesus, assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães, dos 5 pães de cevado que sobraram os que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamar rei, retirou-se novamente, sozinho, para o monte. Oremos nesse momento mais uma vez. Deus, nós queremos colocar as nossas vidas na Tua presença. Derrama a Tua graça sobre nós, esse tempo de escola dominical, e abençoa-nos, ó Deus, com a Tua palavra. Rogamos-te isso porque sabemos do Teu cuidado e do Teu amor sobre as nossas vidas. Fala conosco neste dia, Senhor, te pedimos em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Esse texto é um texto muito conhecido por nós. Certamente você já ouviu muitas pregações e vários estudos sobre eles, né? É o chamado texto conhecido da multiplicação dos pães e do peixe. Talvez muitos, nesse momento, olhem para esse texto com uma esperança milagrosa de que Jesus faça esse milagre também em suas vidas. E cremos que Jesus, de fato, pode realizar estas obras na vida de muitos irmãos, irmãs,
todas as pessoas que nesse momento esperam a multiplicação, não só do alimento, mas também de diferentes áreas da sua vida naquilo que tem esperado. E esse é o meu desejo. Bom, o foco sobre o milagre de Deus, nessa passagem é latente, é evidente. Porém, eu gostaria de lançar o meu olhar, não para esse aspecto do milagre, especificamente, mas aproveitando esse dia especial, o Dia das Mães, abordar um outro aspecto valioso e presente nesse texto a partir, então, da motivação que a temática do dia nos apresenta, que é o Dia das Mães, né? O texto fala que um jovem tinha ali, né, 5 pães e 2 peixinhos, e aqueles 5 pães e 2 peixes foram importantes para que Jesus pudesse, então, fazer o milagre, né? Aquele milagre naquele dia ali. A palavra aqui para jovem é paidarion, que pode ser também interpretado como rapaz, pequena criança, menino ou também menina, né? Mas pelo que tudo indica é um menino, né? E isso nos permite, então, fazendo correlação com o dia de hoje, né, pensar sobre algumas lições em relação ao Dia das Mães ou sobre as mães. Alguém pode perguntar aqui, mas pastor, onde está mães nesse texto? Eu não lembro de ter lido aqui e visto a expressão mãe. Onde está mãe nesse texto? Segundo o meu antigo e também amado professor de homilética, professor Luiz Carlos Ramos, ele diz: a mãe está no umbigo do menino, no umbigo da criança. Fazendo assim uma referência ao fato de que o umbigo é o elemento, né, que nos identifica que nós temos uma ligação, fomos gerados e temos uma ligação com uma mãe, né? Então, onde está a mãe nesse texto? Segundo o professor Luiz Carlos Ramos, ele está no umbigo da criança, no umbigo desse menino, né? Se assim, a gente pode observar, né, e perceber, esse texto, então, nos permite lançar alguns olhares e lançar também algumas perspectivas de que aquela criança, naquele dia, ali estava porque foi ajudado por uma mãe. Nessa perspectiva, eu também costumo pensar que a mãe está presente nesse texto aqui, não só pela questão do umbigo da criança, como nos fala o professor Luiz Carlos Ramos, mas também pelo lanche, aqueles 5 pães e 2 peixes que ele carrega, né? Quem que cuida das crianças, quem que faz a alimentação, quem pode falar? Lá em casa é o pai que cuida dessa área, né? Mas no mundo antigo, normalmente até uma certa idade, as crianças ficavam sob o cuidado, né, da mãe, e ela que tinha a responsabilidade de cuidar da criança e também se preocupar com as suas dimensões alimentares, né? Se essa investigação, essa percepção estiver correta, juntamente com aquilo que o Sr. Luiz Carlos Ramos diz, que a criança está presente, ou que a mãe está presente nesse texto através do umbigo da criança, né? Podemos também deduzir que, através do lanchinho, temos ali uma indicação de que a mãe está nesse texto aqui. E daí, então, a gente pode pensar, né, olhando para esse texto, sobre algumas lições que ele nos traz, né, para pensarmos sobre as mães nesse dia especial, né? Então, vamos lá. Que lições nós podemos tirar desse texto, desse Dia das Mães? Primeiramente, eu penso que a primeira lição que esse texto nos apresenta, né, e nos permite deduzir e tirar a respeito das mães é a bênção de ser mãe, a bênção da maternidade, né?
A nossa intuição nos aponta que a mãe, então, está presente nesse texto, não só pelo umbigo daquela criança, mas também pelo lanchinho que aquela criança carrega, aquela comida, aqueles 5 pães e 2 peixinhos, né? Então, isso nos reporta ao fato de que, então, aquela criança, aquele menino, tinha uma mãe. A mãe daquela criança foi alguém especial, alguém abençoado, porque teve o privilégio de gerar um filho. Eu costumo dizer que a gente é tão acostumado com determinadas realidades, determinadas coisas, que a gente esquece da dimensão transcendente, né, miraculosa das coisas, né? Agora que nós estamos vivendo esse tempo de pandemia, por exemplo, a gente está parando e percebendo o valor de tantas coisas, né? O valor do tempo, o valor do encontro. Eu estou, desculpa a expressão, maluco para poder encontrar vocês, ver vocês. A gente fica pensando como é que vai ser quando a gente se reencontrar, né? Então a gente começa a dar valor em pequenas coisas que a gente às vezes não dava, o valor do encontro, o valor de poder estar juntos, da festa, o valor do Dia das Mães, né, de poder estar celebrando com as mães. Alguns não vão poder celebrar o Dia das Mães, porque não é aconselhável a gente estar junto nesse dia. Então, a gente às vezes não para perceber o valor de algumas coisas, e às vezes a gente não pensa para perceber, por exemplo, o quanto que é milagroso, miraculoso, transcendente o ato de ser, de gerar uma criança, de gerar um filho, né? Tantas coisas podem acontecer, tantas coisas podem acontecer para que a gestação, a geração de uma criança não aconteça, mas um ato milagroso de Deus, muitas mulheres podem celebrar o privilégio de serem mães. E a mãe desse menino pôde celebrar isso, a bênção da maternidade, a bênção de ser mãe, de poder gerar uma criança, de poder ter um filho. E, de fato, a bênção da maternidade é algo que tem que ser celebrado. Hoje, mamãe, você pode não estar perto do seu filho, dado a N situações, né, a distância, ou outras impossibilidades, e até mesmo essa pandemia. Mas eu quero dizer para você, mamãe, que você é uma feliz mulher, porque você pôde dar à luz a uma criança, você pôde dar à luz a um filho, uma filha, e pôde, mesmo não podendo estar hoje junto com este filho, com essa filha, poder celebrar a bênção de ter um dia tido a bênção da maternidade, poder gerar um filho. Então, isso é uma bênção, algo maravilhoso. Mesmo que a gente não possa se encontrar, mesmo que você, mamãe, não possa encontrar seu filho nesse dia, dada essa situação também de cuidado, isolamento, né? Não fique triste. Celebre a Deus pelo fato e pelo privilégio de um dia ter gerado um filho, uma filha, de poder falar com ele, com ela no telefone. Se não ligou ainda, vai ligar, né? E deve criar aí alguma situação para poder falar com você. Mas se não ligou, liga para ele também, para ela, e conversa. Então, esse texto nos permite pensar, então, sobre a bênção da maternidade. Aquelas mulheres também que não tiveram o privilégio de gerar um filho, mas geraram um filho no coração, geraram um filho, né, do coração, uma filha do coração, também você é uma pessoa feliz, porque diante das inúmeras dificuldades, situações, você não se rendeu, foi atrás do seu sonho e cuidou de alguém, gerou alguém com o coração e cuidou com afeto, adotando. E há muitas mamães que não têm oficialmente um filho adotivo, né, mas também adotam com o coração. São as tias que adotam, às vezes, alguns dos seus sobrinhos e os têm como filhos e cuidam. Então, todos vocês também, mamães do coração, mamães de afeto, também a minha homenagem. Vocês são felizes pela bênção
de poder desfrutar e explicitar o amor a alguém, né? Então, aquela mulher que não aparece no texto, assim de forma visível, mas que nós vemos através desses elementos que nós aqui indicamos, é uma mulher feliz porque pôde gerar uma criança, né? Um filho. Também o texto nos permite pensar, né, sobre outra bênção, sobre outra lição, né? Nos permite pensar sobre o valor e a dedicação, né, materna a seus filhos, né? A beleza da dedicação materna de uma mãe, né, a seus filhos. O texto nos fala que aquela criança, aquele menino, estava ali com 5 pães e 2 peixes. Segundo a expressão grega, para peixe, né, ela é opsarion, né? E isso quer dizer que aquele peixe não era um peixe fresco, era um peixe, uma comida preparada, né? Provavelmente aquela comida era um prato, então, preparado com cuidado, com zelo, né? Devidamente preparado. Isso nos mostra que aquela mãe, ela provavelmente, naquele dia, dedicou um tempo para poder preparar aquela comida. Quem sabe levantou bem cedo para poder preparar aquela comida, para que seu filho não passasse fome naquele momento que teria, né, ali aos pés do mestre. Isso mostra, então, a dedicação que todas as mamães têm para com seus filhos, né? Isso é valioso, é muito importante, porque nos mostra que os esforços das mamães, né, são muito valiosos para o seu crescimento e para o seu desenvolvimento como pessoal, seu desenvolvimento físico, pessoal e intelectual e também, por que não dizer, espiritual. É porque muitas mães se dedicam aos seus filhos que eles podem crescer, desenvolver e se tornarem homens e mulheres especiais aí na nossa sociedade, na vida. É porque muitas mães se dedicam a seus filhos, né, para que eles possam ter a oportunidade de ir para a escola dominical, que muitas vezes as crianças vão para a escola dominical, aprendem dos caminhos do Senhor, porque tem por trás uma mamãe, certamente também um papai, uma vovó, um titio, entre outras figuras de cuidado que nós temos, né? Mas eu queria destacar especialmente a figura da mãe. Você é muito especial, mamãe. Aquilo que você faz para a vida do seu filho tem muito valor para o seu desenvolvimento. Porque aquela mãe, naquele dia, dedicou um tempo e preparou um tempo para poder cuidar do seu filho, preparar aquele lanchinho. Aquela criança pôde, então, ter um alimento, ouvir a mensagem de Jesus e depois poder se alimentar, e não apenas assim, mas como nós vimos aqui nesse milagre, alimentar muitas outras pessoas por causa da dedicação de uma mãe. Às vezes, eu vejo as mães, né, em casa, por exemplo, eu vejo a mãe daqui de casa, a Elaine, correndo para lá e para cá para poder cuidar da Elise, e às vezes tantos cuidados, tantas coisas que tem que fazer, que quer fazer, né, que às vezes até se esquece de si. Eu digo, calma, deixe também a criança fazer um pouquinho também, né? Mas as mamães querem cobrir sempre os seus filhos de muito cuidado, né? E por mais que a gente às vezes ache que é exagerado, as mamães sempre estão aí, né, dedicando tempo, esforço, cuidado a seus filhos e filhas. E que Deus continue te abençoando, mamãe, porque no Senhor o seu cuidado não é em vão. Que você, além de cuidar do seu filho, da sua filha, em termos de ajudá-la no seu desenvolvimento, que você também possa também continuar se esforçando para fazer de tudo, para nesse tempo de pandemia, dedicar um tempo para poder estar instruindo seu filho, sua filha no caminho do Senhor, para poder também
estar, mesmo distante, continuar orando pelo seu filho, continuar revestindo o seu filho dos cuidados que você sempre deu, mamãe, porque esses cuidados não são em vão. Mesmo sendo já um menino crescidinho, né? Me permita aqui usar essa linguagem infantil, eu sempre ligo para minha mãe, né? E quando ligo para ela, ela sempre fala: Márcio, eu estou orando por vocês. Nesse tempo de pandemia também, ela tem dito para mim: não fica preocupado não, vai passar esse tempo, eu estou orando por vocês aí em São Paulo. Que bom a gente ser cuidado, mesmo que já grandinho, como eu estou assim, né? Ser cuidado pela mamãe. E a gente possa, como filhos e filhas, viu? Ser gratos pelo cuidado da mamãe. Se você ainda não ligou para sua mãe hoje, filho, filha, ligue. Agradeça a sua mãe por todo o cuidado que ela teve com você. E certamente vocês têm muitas lembranças, né, dos cuidados das suas mamães aí para com vocês. Agradeça a ela pelos cuidados, por tudo que ela fez. Às vezes a gente deixa de falar coisas especiais para os nossos queridos, né? Os nossos pais, e especialmente hoje pelas nossas mães. Hoje é dia de você falar para sua mãe sobre os cuidados dela, do valor, daquilo que ela fez e continua fazendo por você. Às vezes a gente vai se esquecendo, né, de coisas singelas, de gestos singelos, de agradecer às pessoas o valor que ela tem. E se você hoje ainda não ligou para sua mãe, ligue, celebre esse dia e agradeça a ela pela a dedicação e cuidado por você. Foi porque ela cuidou bem de você que você hoje chegou onde você está. Foi porque ela orou por você que você chegou onde você está. Agradeça a sua mãe pelos seus cuidados e as suas dedicações. Amém? Além desse texto nos permitir evocar lições sobre a mamãe, ou seja, a bênção da maternidade, como nós já falamos, sobre também lições referentes à dedicação materna, né, a preciosidade que é a dedicação materna para o filho, também esse texto nos permite pensar e evocar, né, nessa dimensão de lições sobre mamães, nos permite evocar a amplitude dos gestos maternos. Veja só, diz os versos, né, de 11 a 13. Jesus, então, tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos que estavam reclinados. E, de igual modo, os peixes, quanto eles queriam. E, quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobrejaram, para que nada se perca. E recolheram-nos, pois, e se encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada, sobrejaram aos que haviam comido. Veja só, o pão, os peixes que aquela mamãe preparou para o seu filho, foi bênção não apenas para ele, mas foi bênção para um monte de outras pessoas. Mãe é inesquecível. Mãe é alguém que tem a capacidade de abençoar não apenas a vida dos seus filhos, mas também a vida de muitas outras pessoas. Hoje eu estava ouvindo um depoimento de uma mãe em um programa que eu assisto frequentemente, e a mãe dizia, né? O meu filho, quando ele jogava, né, era na sua infância, ele levava um monte de colegas para casa. Sempre que ele podia, ele pedia: mãe, eu posso trazer meus amigos para casa? E aí ele levava os seus amigos para casa e a mãe dizia que a casa ficava cheia. A mãe fazia comida naquele dia para ele e para os seus amigos, né? Mãe tem um coração enorme. Mãe tem essa capacidade de abençoar a vida, né? Não só dos seus filhos, mas também de muitas outras pessoas. Aqui no texto a gente vê isso, que o cuidado e dedicação daquela mãe
foi tão grandioso que teve impacto não apenas na sua vida, mas na vida daquela multidão que estava ali faminta, aquela multidão que não tinha o que alimentar. Foi porque uma mãe, temente a Deus, dedicada, olhou para o seu filho, dedicou cuidado ao seu filho. Aquele gesto daquela mãe pôde abençoar a vida de muitas outras pessoas. E assim é na vida de muitas mães hoje. Mães que cuidaram de seus filhos e hoje esses filhos, como médicos, estão podendo cuidar de outras pessoas. Ou como um profissional que está trabalhando nos serviços essenciais, sejam eles no supermercado, seja ele como na segurança pública, ou em outro setor dos serviços essenciais, porque uma mãe dedicou, esses filhos hoje estão ali podendo abençoar a vida de outras pessoas, porque teve o cuidado e a dedicação de uma mãe. Também, nesses dias de pandemia, muitas mães, depois de cuidar dos seus filhos, saem ou saíram pela manhã e estão indo para os seus trabalhos, nos seus serviços essenciais, para cuidar de outros filhos, de outras mães. Porque aquilo que uma mãe faz para um filho tem um impacto que nem sempre é possível se dimensionar. E uma mãe é capaz de abençoar não apenas o seu filho, mas também a vida de outras pessoas. Certamente você tem aí histórias na sua vida, né, de muitas pessoas que a sua mamãe pôde abençoar, além de você. E certamente também tem histórias do tipo também de mamães, você, né, de situações que você recebeu uma ligação, uma carta dizendo: seu filho é uma bênção, a sua filha é uma bênção, o seu filho, a sua filha me abençoou muito. É porque você um dia, mamãe, se dedicou, cuidou desse teu filho, dessa sua filha, que o gesto que você fez, que você faz, está sendo usado para abençoar a vida de muitas outras pessoas. Aquela criança pôde também, naquele dia, então, certamente aprendido com sua mãe, demonstrar solidariedade. Os pães e os peixes era dele. Porém, quando convocado, ele entregou para o discípulo e o discípulo entregou a Jesus. E através daquele pão, daqueles peixes, uma multidão foi alimentada. Isso nos mostra e também nos dá a lição muito importante nesse tempo que nós estamos vivendo, a importância de sermos solidários. Mamães, nós vivemos um mundo muito cruel. E esse tempo é um tempo importante para nós ensinarmos para os nossos filhos lição de solidariedade. Como aquela criança pôde, naquele dia, ser solidária e abençoar muitas pessoas, é importante que todos nós nos envolvamos nesse cuidado comum. E ensinemos também os nossos filhos e filhas sobre a importância, não só nesse tempo de pandemia, de sermos solidários, mas de sermos solidários sempre. O mundo que nós vivemos é um mundo que precisa da solidariedade. É importante que a gente ensine para os nossos filhos e nossas filhas que aquilo que temos é importante ser partilhado, sobretudo com aqueles que não têm. Porque aquela criança foi abençoada pela sua mãe e certamente deve ter aprendido a ser solidário também com ela. Aquela criança pôde ser solidária e abençoar a vida de muitas outras pessoas, como já afirmei aqui. Que a gente possa encontrar formas de ser solidários. É verdade que a gente nem sempre vai poder sair nesses dias para poder ser solidários, mas há muitas formas de fazer solidariedade e quem sabe entre as muitas tarefas que as mamães aí estão inventando para poder fazer e cuidar dos seus filhos, quem sabe você, mamãe, possa também pensar formas de trazer essas lições para o seu filho e para a sua filha, lições de solidariedade,
ajudando outras pessoas que precisam. Também, este texto, nessa dimensão da solidariedade, nos permite pensar a todos nós, não só apenas mães, né, mas também mães, pais, filhos, sobre a importância de nós olharmos para o outro e cuidarmos um do outro. Há muitas formas de nós alimentarmos as pessoas. Podemos alimentar as pessoas com uma oração. Podemos alimentar as pessoas com um tempo de escuta, ligando para essa pessoa e dando atenção a ela. Podemos alimentar as pessoas ligando para aquelas pessoas que estão chorando, os seus queridos, né? E ouvi-las, orar com elas, compartilhar uma palavra do Senhor. Como naqueles dias, aquela criança demonstrou amor, compaixão e solidariedade com outras que não tinham nada, é uma oportunidade rica também de nós termos os mesmos gestos. E não só alimentarmos as pessoas de forma física, mas também alimentarmos as pessoas do ponto de vista espiritual. Ainda falando a respeito dessa dimensão solidária e física, né? Que a gente possa, quem sabe, pensar em outras formas de ser solidários, né? Eu lembro que uma pessoa da nossa igreja se disponibilizou, por exemplo, a estar ajudando na compra de pessoas idosas e pessoas que têm limitações ou estão no grupo de risco, se prontificou para poder estar fazendo compras para quem não podia fazer. É um exemplo de como a gente pode ser solidário nesse tempo e ajudar pessoas do ponto de vista material e físico, às vezes sem despender alguns recursos, mas tendo algumas atitudes, algumas ações. E aí eu expando também nessa dimensão do que eu já falei para vocês, podemos ajudar a alimentar as pessoas também, né? Orando, ouvindo, oferecendo uma escuta, compartilhando a palavra de Deus, orando pelo nosso país, orando por aqueles que choram. A igreja está fechada, mas a igreja, corpo vivo de Cristo, não está fechada. Podemos continuar conectando-nos com as pessoas ainda nesse tempo, tempo de pandemia, tempo difícil. Enfim, aquela mãe, a mãe daquele menino, o texto que nós lemos, é uma mãe inesquecível. Ainda que não apareça de forma clara no texto, ela está ali. Seja pelo umbigo da criança, como nos lembrou e me lembrou uma vez o professor Luiz Carlos Ramos, seja pelo lanche que provavelmente ela fez para aquele menino. Aquela mãe é uma mãe inesquecível, como é a maioria das mamães nesse dia. A todas vocês, mães inesquecíveis, um feliz Dia das Mães. Suas vidas continuam presentes em nós. Suas ações continuam marcando as nossas vidas. A todas as mães, o nosso beijo, o nosso carinho, o nosso abraço. Também eu quero falar para aquelas mães que, de repente, nesse dia não têm os seus filhos próximos de vocês, sejam por a situação da pandemia ou por uma outra situação. Talvez hoje seja um dia difícil, um dia triste para você. Eu quero dizer que a graça de Deus, que a bênção de Deus te console, mamãe, nesse dia e te sustente ricamente no Senhor. Também para você, filho, para você, filha, que não pode estar com a sua mãe nesse dia e talvez está chorando, talvez está triste, dizendo que é o pior dia das mães que você tem, porque você não pode encontrar sua mãe. Que o Senhor possa te sustentar também, acolher as suas lágrimas, o seu choro e te sustentar nesse dia. Vai passar. Ainda que demore um pouquinho, vai passar. Logo poderemos estar com as nossas mamães.
E que você que não tem a sua mãe viva, que a graça de Deus também te sustente e te console nesse dia especial, nesse dia das mães. Esta é a minha oração pela sua vida, mamãe, pela sua vida, filho e filha, hoje e sempre, em nome de Jesus. Vamos orar? Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo privilégio de poder falar a teus filhos e para as suas filhas, ó Deus. Deus, a gente pode não ver no texto bíblico de forma clara ali, mãe, mas como nós conversamos aqui, ela está presente. Seja no umbigo da criança ou na imagem que o lanche ou os 5 pães e 2 peixinhos nos permite, Senhor Deus, pensar. Aqueles peixes e aqueles pães são símbolos do cuidado das mamães de diferentes lugares, de diferentes épocas, também para com os seus filhos. É porque as mães têm se dedicado, mães biológicas, mães do coração, adotivas, têm se dedicado a seus filhos e suas filhas. É que, ó Pai querido, nós temos a presença e o reflexo dessa presença dessas mães, desses seus filhos, em diferentes situações e circunstâncias. A todos aqueles, ó Deus, que nesse momento lembram das suas mães, da sua mãe inesquecível. Quero que a tua graça esteja com eles, abençoando, sustentando em nome de Jesus. Oro pelas mães inesquecíveis da nossa igreja, Senhor Deus. Cada uma delas, eu poderia citar aqui os nomes, mas, ó Pai, que lendo delas, cada uma, quero te pedir, abençoa as mães da nossa igreja. Abençoa os filhos, ó Deus, as filhas da nossa igreja também nesse dia das mães. E que nesse dia em que lembramos das mamães, estas mulheres inesquecíveis, que a tua graça esteja conosco. Oramos por aquelas mães que estão, ó Deus, trabalhando nos serviços essenciais, que quem sabe não podem estar com seus filhos, as mães do supermercado, as mães que trabalham no coletivo, que trabalham na segurança pública, as mães que trabalham, Senhor Deus, nos hospitais, as diferentes mães que estão em diferentes lugares. Lembramos também dos filhos também que trabalham nos serviços essenciais, os filhos que estão nos diferentes espaços, que a presença e os ensinos das suas mães sejam nesse dia o que os anime para continuar caminhando e trabalhando na sua presença. Nós agradecemos pela oportunidade de refletir a sua palavra nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Que bom poder falar com vocês, que a bênção de Deus possa sustentá-los, sustentá-las ricamente no Senhor. Amém? Recebamos a bênção. Que a bênção do Deus Pai, dos Filhos, Deus e Espírito Santo convosco seja. Assim convosco seja, convosco permaneça hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe vocês, meus irmãos, minhas irmãs. Deus abençoe vocês, mamães, filhos, hoje e sempre. Filhas. Amém.